Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a organização, ao meu velho amigo Paulo, de 30 anos, estou denunciando aqui a idade, ao Fernão também pelo convite, enfim, aos diretores de centro pela generosidade e a cordialidade com que estão nos recebendo. A primeira pergunta que a gente pode fazer, ou que vocês devem estar se fazendo, é que um professor de uma universidade estadual está fazendo aqui. Essa é a primeira pergunta, que me parece a mais óbvia e mais imediata, uma vez que esse programa que foi lançado agora pelo governo federal atende exclusivamente ou inicialmente as universidades federais. Eu quero dizer que, assim que foi feito o pronunciamento, lançando esse programa, eu me debrucei tentando encontrar informações a respeito dele e produzir um material que foi publicado no Jornal da Universidade de São Paulo, assim, na semana seguinte ao lançamento do Futurice, para o qual eu dava o nome no meio do texto de Passadice, né? Na verdade, mais perto, assim? Melhor? Então, tá bom. Então, preparei esse texto, que era uma reflexão assim, inicial a respeito, e venho acompanhando sistematicamente o desdobramento dessas ações que aparecem todo dia na imprensa, enfim, pelas entidades representativas de professores, de funcionários, enfim, eu tenho acompanhado com uma certa insistência. E o motivo disso, me parece muito claro, é que nenhuma ação que atinja diretamente as universidades federais, o sistema das universidades federais, imunizam, em certa medida, as universidades estaduais e as estaduais paulistas. Ou seja, o sistema é único. Ele funciona imbricadamente e, portanto, a gente tem diversos mecanismos, agências, por exemplo, ainda existem, né? Parece que talvez não existirão em breve, mas elas atendem todo o sistema. Então, falando de CAPES, a gente está falando de um sistema que atende a todos, falando do CNPq, a mesma coisa, e falando aqui no Estado de São Paulo da FAPESP, a gente está diante de agências que atendem de maneira igualitária todas as universidades do Estado de São Paulo e da Federação. Portanto, me parece que qualquer ação que venha a ocorrer no âmbito da Universidade Federal, ela não imuniza, ou seja, não deixa de fora as universidades estaduais. Quando eu comecei a observar as diretrizes gerais do Futurice, eu comecei a notar que havia entre todas elas uma que me preocupava com muita atenção mesmo, que era a presença dentro desse projeto, desse projetão, né? Eu diria ser quase um catadão, né? Ser um amontoado de várias ações que foram colocadas em um só projeto de lei. Mas uma delas me chamou muito a atenção e me causou muito espanto, que era a inserção das organizações sociais dentro da universidade pública. Eu não quero demonizar absolutamente nenhuma instituição, muito menos as organizações sociais. Eu acho que existe espaço em algumas áreas para que elas atuem, e atuem de forma razoável, justa, importante, e que efetivamente agilizam a gestão da coisa pública. Entretanto, dentro das universidades, ela me parece algo danoso. Explico por quê. Inicialmente, não estou dizendo que isso tenha permanecido no projeto final ou nesse projeto intermediário, porque me parece ainda que muita coisa que está nesse projeto, nesse segundo projeto, ele há de cair, espero, no Congresso Nacional, né? Eu tenho a impressão que ainda tem coisas ali nefastas. Mas, voltando às OASs, me parece que fica muito claro que ela vem ocupar um espaço em dois âmbitos distintos que são fundamentais para as nossas universidades. A primeira delas é a gestão, né? Ou seja, pelo que pude observar desse projeto, desse
projetos, a interferência das organizações sociais, elas são diretas sob a perspectiva da gestão universitária. Isto é, ela, ao meu ver, me parece que isso é uma inconstitucionalidade, pois essa interferência na gestão, ela fere de frente o parágrafo, ou melhor, o artigo 207 da Constituição, que trata, cumulativamente com o 206, a respeito da autonomia universitária. Então, esse é um primeiro ponto que me traz uma preocupação. O segundo ponto dessa minha preocupação seria imaginar que a OS, inserida dentro de uma universidade, pudesse ter também, ou se ocupar também, da pesquisa, da docência, da extensão. Isto é, estamos pegando quatro setores da universidade, que são importantíssimos, e entregando na mão de gestores que irão decidir qual pesquisa seria mais conveniente, qual curso de graduação seria mais interessante ter numa determinada universidade, numa determinada região, o que seria nefasto, né? E mais do que isso, quais desses cursos ou quais dessas áreas receberiam mais dotação orçamentária. Ou seja, você entrega para uma organização social aquilo que merecidamente está na mão dos docentes das universidades. Ou seja, são eles os responsáveis pela gestão da universidade e pelas suas grandes políticas universitárias. Grande política, quero dizer, a política de pós-graduação, a política de pesquisa, a política de graduação, a política de cultura e extensão. Então, essa primeira visada me preocupou demais, né? A segunda coisa que nesse projeto me causou muito espanto foi a questão dos fundos de investimento, ou melhor, dos fundos que são criados para gerir as verbas da educação no nível superior federal. Pelo que eu entendi do projeto, nós teremos esses fundos, e esses fundos, a principal característica deles é ser justamente privados. Ou seja, nós estaríamos entregando na mão da iniciativa privada a capacidade de gerir, né, esse fundo, que é um fundo que garantirá a dotação orçamentária das universidades. Eu acho isso, no mínimo, estranho. Me preocupa. O que eu quero dizer é que existe mais um outro detalhe, tirando. Então, seria o terceiro detalhe que me incomoda profundamente dentro do Futurice, que é justamente a sua generalidade. É algo absolutamente generalista. Ele não trata com clareza nenhum assunto de forma clara e precisa para que, ao lermos o projeto de lei, sabermos exatamente quais são os resultados que isso irá produzir. Ou seja, fica a gosto do legislador ou a gosto do executivo decidir o que significa ou quais os efeitos produzidos por esse projeto. Ou seja, você estaria diante de uma abrangência tremenda para esse diploma. Você não teria segurança nenhuma em saber qual era o ponto de partida e qual é o ponto de chegada. Quais seriam os efeitos efetivos desse tipo de gestão? Quarta coisa. Me parece que existe uma coisa interessante nesse Futurice, que é o seguinte: como eu disse no começo, ele não tem coisas muito novas. Tem coisas que já acontecem há muito tempo. A questão das fundações. As fundações, eu venho de uma universidade cujas fundações são tremendas, né? Eu fico pensando, se não me engano, ligada à área da medicina, quer dizer, eu penso na Fundação Zerbini, penso na Fundação Faculdade de Medicina, se eu for na Poli, eu penso na Fundação Vanzolini. Há um tempo atrás eu poderia pensar na FEA ligada à FIP, ou seja, eu tenho lá uma cultura
das fundações. E o que fazem as fundações internas das universidades? Elas são agenciadores, né, de negócios ou de aportes financeiros para desenvolvimento de pesquisas dentro da universidade. Do meu ponto de vista, eu tenho muitos colegas que são absolutamente contra aquilo que eu vou dizer, mas do meu ponto de vista, isso não é um mal em si. Não vejo isso como um mal, assim, um grande mal. Você tomar dinheiro da iniciativa privada para garantir o funcionamento de determinadas pesquisas, de determinadas áreas, sem problema nenhum. Isso é legal, isso é absolutamente correto, não há problema nenhum. O problema é quando a fundação passa a dirigir as políticas da universidade. Isso não pode acontecer. Ou seja, a fundação, ela tem de estar a serviço da universidade, não a universidade a serviço da fundação ou da iniciativa privada. Então, a gente tem que inverter essa lógica. A lógica de entender que uma fundação ou que uma OAS está a nosso serviço ou nós estamos a serviço dessa OAS ou dessa fundação. Então, esse é um outro ponto que me parece importante levar em consideração. Outra questão que me assusta, né? Quando você observa determinados da história, a gente observa assim, que existe determinado jargão que é utilizado pelo mercado. Eu não tenho nada contra o mercado, muito pelo contrário, quer dizer, não tenho preconceito nenhum. Mas então eu me lembro que há um tempo atrás era uma coisa muito comum a gente ficar ouvindo, se não, é a reengenharia, a reengenharia, a reengenharia. Então é um jargão que parecia que enfeitiçava, parecia ser um mantra das pessoas que defendem o mercado. Depois aí teve uma época que era qualidade total, qualidade total, qualidade total. Agora, me parece que nós temos duas coisas que parece que virou fetiche, que é a coisa da inovação, né, e do empreendedorismo. Se você não for empreendedor e se você não for inovador, então você não serve. Me parece que isso sim para muitas áreas. Na verdade, há espaço dentro da universidade para que formemos pessoas empreendedoras e pessoas inovadoras. Não há problema nenhum. Entretanto, isso seria uma limitação da universidade pública. O que a caracteriza é justamente o fato dela ser universal, que ela atenda a todo o espectro do conhecimento. E, portanto, você restringir uma lei em torno de um tema específico, que é inovação e empreendedorismo, significa você restringir a universidade a uma gama de uma pequena área, ou pode até não ser tão pequena, mas uma área específica da universidade. Eu fico me pensando naquilo que eu poderia ser empreendedor ou inovador na minha área. Eu dou aula de latim. Por favor, dou aula de literatura latina, antiga. Meu objeto de estudo ele está no 1º século antes de Cristo. Como eu vou poder ser empreendedor? Será que eu posso fazer uma startup também? Será que eu posso ser inovador em alguma coisa que atenda o mercado? É óbvio que eu sei que muitas áreas dentro da universidade têm essa preocupação e eu louvo que tenha. Entretanto, isso não pode ser generalizado. Quando eu penso nessa questão especificamente, eu uno esse projeto de lei àquele discurso lá no começo do mandato do nosso presidente, e do próprio ministro da Educação, quando ele falava da balbúrdia das universidades públicas, localizando principalmente a sua atrabile, o seu nervosismo, sua irritação, justamente em cima de uma área do conhecimento que são as ciências humanas. Isto é, ciências humanas, filosofia, viu, Paulo, viu, Fernão, não serve para nada, quer dizer, isso é uma grande bobagem, a gente deveria acabar com isso e fechar todos os cursos. Também sociologia, pode fechar também, antropologia também, talvez eu faça um curso só de português,
nas letras, faça o curso de matemática nas ciências exatas e dê o mínimo possível para essa população que está aí. Assim, todo mundo poderia ter o mesmo nível educacional que o presidente. Né? Então, nesse sentido, eu não quero dizer aqui que sou contrário ao Futurice. Eu sou contrário, primeiro, a qualquer projeto que não tenha uma discussão aprofundada com a comunidade acadêmica, que, ao fim e ao cabo, serão aqueles que serão atingidos pelos efeitos. Tenho muita preocupação se a ideia de universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, ela não está correndo um perigo sério. Eu tenho a impressão que está, por um simples motivo, para que, acho que eu já estou no meu tempo, não é isso? Mais ou menos? Então, assim, qual é a minha grande preocupação? Irão conviver, durante a vigência inicial desse projeto, dois modelos de universidade. E eu quero dizer, não aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Eu estou dizendo, se todos aceitarem, todas as universidades federais aceitarem, e a pressão é grande, né, iremos conviver com uma parte da universidade que vai ser tratada de acordo com o Futurice. E uma outra parte da universidade que não irá ser tratada de acordo com o Futurice. Porque se o Futurice em uma área não entrará, não estará lá. Então, o que vai acontecer é que, sistematicamente, os recursos que estão destinados a essas áreas que não se enquadram ao Futurice começarão a minguar. Porque diz o projeto que o orçamento será gerido, sim, de acordo com metas que são determinadas pelos objetivos desse projeto de lei. Agora, vamos supor mais uma coisinha. Vamos supor, então, que a nossa universidade resista e fala assim, não vou entrar. O que acontecerá? Simples. Você vai ter as universidades empreendedoras, é assim que eles chamam, né? No projeto, existem as universidades que empreendem, né? E aquelas que não são empreendedoras. Vão começar a destinar mais dinheiro para uma e menos dinheiro para outra. Sabe o que vai acontecer com aquela que recebe menos dinheiro? Vai desaparecer. Então, eu não queria trazer nenhum tipo de discurso apocalíptico aqui para vocês. Mas, pelo que eu tenho observado, esse projeto ele tem de ser muito discutido, ele não pode ser colocado goela abaixo de ninguém, porque isso aí, com isso, a gente está colocando em jogo não o sistema federal de ensino, nós estamos colocando em perigo a universidade brasileira como um todo. É isso.